Olá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, sabe? Focando ali na economia do Segundo Reinado e naquela transição complicada para a República. É um material bem denso, né? Analisa como essa economia dependente, o crédito, a terra, a política, como tudo isso se amarrava no Brasil do século XIX. A ideia aqui é tentar entender as engrenagens mesmo, sabe? Quem tinha o poder econômico de fato e como isso levou, enfim, à queda da monarquia. Vamos lá. Exato. O Faoro mostra uma economia que, claro, dependia muito do mercado externo, principalmente da Inglaterra, mas que tinha uma dinâmica interna muito particular. Depois de 1850, o Tesouro Imperial até tenta impulsionar uma modernização, mas assim, de um jeito bem específico, bem centralizado. E um ponto que me parece crucial é a terra, né? Ele detalha como o sistema antigo das Seis Marias, aquelas concessões gigantescas, virou a grande propriedade. E a Lei de Terras de 1850, pelo que entendi, ela deveria regularizar, mas acabou foi ajudando a consolidar o latifúndio, né? Especialmente do café ali no Vale do Paraíba, os pequenos ficaram para trás. Ficaram totalmente. E essa grande propriedade, olha, dependia demais do crédito. Aí entra uma figura que o Faoro destaca muito, o comissário urbano. Não era só o fazendeiro lá na ponta. Eram esses comissários que bancavam a lavoura, adiantavam dinheiro, bens, controlavam a produção. Eles faziam a ponte com o mercado exportador e muitas vezes, olha só, lucravam até mais que o fazendeiro. O poder real não estava só na terra, mas muito no controle desse crédito, entende? Nossa, isso muda um pouco a imagem que a gente tem, né? E a situação fica mais agitada. Depois de 1850, certo? Quando acaba o tráfico de escravos. Aquele capital enorme que ia para o tráfico, ele volta para a economia interna, principalmente para o Rio. Economia. E isso gera, tipo assim, uma euforia, um surto de especulação mesmo. Começam a surgir bancos, companhias, estradas de ferro. Tem até umas tentativas de industrialização, né? Como a do Mauá, lá na Ponta da Areia. Só que, como o Fauro aponta, era uma euforia um tanto frágil. O foco continuava sendo a exportação, né? E a ideologia liberal da época, muito pró-livre comércio, acabava muitas vezes minando essas iniciativas industriais que estavam nascendo. E o Estado? Como ele entrava nessa história toda? Ah, o Estado era a peça central, atuava como o pai da prosperidade geral, como se dizia. Garantia juros, dava concessões, fazia empréstimos. Mas essa relação muito próxima, quase incestuosa entre o poder político e o capital especulativo, bom, ela também alimentou crises financeiras bem sérias, tipo as de 1857 e 1864. Bolhas, né, que estouravam. Entendi. Então, esse cenário econômico tenso, ele começa a se refletir na política ali por volta de 1860, é isso. O liberalismo volta com força, surgem grupos mais radicais, e em 1870, o Manifesto Republicano. Aí a coisa esquenta de vez. Esquenta muito. E aqui tem uma análise do Faoro que é, olha, muito interessante. O republicanismo não era só coisa de intelectual da cidade ou militar, não. Uma parte decisiva vinha dos fazendeiros, principalmente os do Oeste Paulista, a nova fronteira do café que estava crescendo muito. Para eles, o federalismo republicano, ou seja, mais poder para as províncias, menos centralização no Rio, era fundamental. Queriam mais controle sobre seus negócios, que já estavam se adaptando ao trabalho livre. A questão ali naquele momento não era tanto um ressentimento pela abolição, o que veio depois, mas uma aposta num modelo político que favorecesse os interesses econômicos deles, que estavam em alta. E, ao mesmo tempo, o exército também entra nessa equação como um ator cada vez mais importante, né? Sem dúvida. Crescia muito o descontentamento dos militares, com o tratamento que recebiam do Império, com a recusa deles em serem usados para caçar escravos fugidos, e tinha a influência do positivismo, aquela filosofia da ordem, da ciência. Isso ganhava força entre os oficiais. O exército começa a se ver como uma instituição separada, com interesses próprios, sabe? Afastando-se do governo. E aí vem a abolição, em 1888. Foi a gota d'água. Foi o golpe final, digamos. Não só pela libertação em si, mas porque ela quebrou a base do sistema de crédito antigo, que usava o escravo como garantia, né? Isso expôs de vez a fragilidade daquela estrutura toda do Império, que já não tinha mais o apoio dos setores econômicos mais fortes, como os paulistas, e ainda enfrentava a oposição dos militares. O Império até tentou reagir no finalzinho, mas já era tarde. Então, para resumir essa análise do Faoro,
A queda do império foi um processo, né? Não foi uma coisa só. Foi a crise do modelo econômico escravista e centralizado, somada à ascensão desses novos interesses, tipo os fazendeiros paulistas querendo federalismo e mais alienação do exército, tudo junto. Exatamente. O aparato do império, com toda aquela centralização, o patronato político, ele simplesmente não conseguiu se adaptar. Não deu conta das novas realidades econômicas, das demandas por mais autonomia regional e desse novo papel que os militares queriam ter. Fica então a reflexão, né? O quanto dessa tensão aí, poder central, elites regionais buscando mais controle, projetos de modernização ligados ao Estado, às vezes a especulação, o quanto disso ainda ecoa na formação do Brasil de hoje. É algo para a gente pensar, né?